Nós demoramos um bocadinho, que tivemos uma celebração no prolongamento do Dia Mundial do Doente e convidamos várias instituições de saúde e de serviço social para estarem na celebração e fizemos-lhes uma homenagem e um agradecimento. E a celebração acabou por não demorar muito, mas estava muita gente e com a feira, ali o mercado das Sete Bocas, etc. Gostávamos de ter começado às 5, mas não conseguimos. Peço desculpa por isso. Então, do que é que vai constar este bocadinho que vamos estar juntos? Vai constar, depois de uma saudação, haverá um pequenino filme promocional que editamos em março de 2020 e haverá depois a palavra da senhora arquiteta, autora do projeto, uma palavra do senhor engenheiro em nome da STB, depois uma palavra da senhora Presidente da Câmara, já vão perceber porquê, e uma palavra de um representante do Conselho Económico. São, naturalmente, palavras relativamente breves e, para começar, e depois quase para acabar, vamos ter assim um momento musical só para ajudar a descontrair e a viver assim este momento, que é assim um momento importante e significativo para a vida da nossa comunidade. Muito bem, eu vou tirar a máscara, porque senão com a máscara não consigo manter os óculos e sem os óculos não consigo ver. Então eu queria saudar, em primeiro lugar, todos os presentes. Começaria pela senhora Presidente da Câmara, doutora Luísa Salgueiro, que muito nos honra com a sua presença, com ela está também os senhores vereadores. E queremos convidá-los porque a Câmara tem neste projeto uma parte muito significativa de colaboração, quer no financiamento, quer na fiscalização, e por isso é com muito gosto e com gratidão que o saudamos. A nossa arquiteta, a autora do projeto, é vítima daquilo que muitos de nós temos sido vítimas. Não é? Está em isolamento e está com a Covid-19. De maneira que, muito triste e muito preocupada, ligou-me na quinta-feira e eu pedi-lhe que ela, então, não podendo estar como não podia e não devendo nós adiar como não devíamos, e sendo a sua palavra tão importante como é, que ela gravasse um pequeno vídeo com a sua intervenção. E ela gravou um vídeo que são 9 minutos a explicar um bocadinho esta intervenção. É uma das palavras mais estruturantes deste encontro e por isso desejamos-lhe muita saúde e uma rápida recuperação, mas era absolutamente impossível. Como veem, isto não acontece só ao Primeiro-Ministro, também acontece aos outros cidadãos. Depois queria saudar os membros da equipa de fiscalização. Estão aqui alguns, estou a ver pelo menos a engenheira Rita, não sei se está o engenheiro António Gonçalves, pelo menos a engenheira Rita está. Em nome da equipa, que tem feito um acompanhamento notável, muito pronto, muito rápido, nas respostas às perguntas que são feitas e fazem-no com rapidez e com mestria e nós estamos muito gratos desde já. Connosco estão alguns membros do Conselho Paroquial para os Assuntos Económicos. Um não pode estar por razões de saúde, outro não pode estar porque faz anos e é compreensível que esteja noutro lugar. Saudar a maestrina e os coralistas do Vidiácono e de outros grupos corais da nossa paróquia que quiseram também estar connosco. Os paroquianos e amigos, os pais com filhos na catequese, todos que estejam aqui presentes.
Esta apresentação está também a ser transmitida em direto pelo Facebook, portanto saudamos as pessoas que nos acompanham. Depois ficará também disponível no canal YouTube da paróquia e é sempre possível reviver este momento. Portanto, a minha palavra é de boas-vindas e de um sincero agradecimento a todos. A segunda palavra nesta introdução era lembrar, assim, de uma maneira muito sumária, os passos que demos até chegarmos aqui. As obras começaram no passado dia 17 de janeiro, mas há muito tempo que as projetámos. Recordo algumas etapas muito sumariamente. Os primeiros contactos com a empresa Lantana foram em setembro de 2015, depois de uma infrutífera colaboração com a arquiteta Luísa Valente ao longo de 2014 e 2015. Fizemos um pedido de elaboração do projeto de requalificação total da igreja à empresa Lantana, recursos endógenos, nos inícios de janeiro de 2016. A Lantana apresentou o relatório do estado do edifício, fez o levantamento arquitetónico em janeiro de 2017, com um estudo prévio, para uma obra que, para o exterior e interior, orçaria, à data, mais de 1 milhão de euros. Com o estudo prévio, fez-se a submissão da candidatura à CCDRN, a primeira em março de 2017, com sucessivas renovações da proposta até junho de 2019, mas sempre sem aprovação de financiamento nesse âmbito. Perante este infortúnio, falamos com a senhora Presidente da Câmara, que nos disse, e bem, olhem, temos de ir por outro caminho, vamos ver o que podemos fazer. E então o que nós fizemos foi renunciar à segunda fase da obra, que seria a adaptação desta igreja, os interiores, a criação de umas escadas de acesso ao coro, prolongamento do coro, a mudança do presbitério, tudo isso. Renunciamos a isso e fomos para um projeto que se focasse única e exclusivamente na saúde do edifício, na cobertura, nos exteriores, nos revestimentos, nos vitrais, porque pensar qualquer coisa aqui para dentro sem que isto estivesse garantido, e mesmo isso, nós pensávamos que essa primeira fase, não conseguimos, depois de muitas tentativas, que não andasse muito perto dos 500 mil euros. E foi nessa altura que, perante esta dificuldade, em nova conversação com a Câmara entendeu ajudar-nos de uma forma muito significativa, porque nós, tendo em conta as características da comunidade e os recursos, não teríamos qualquer hipótese, nem mesmo para estes 500 mil, de nos aventurarmos sem uma ajuda muito significativa da Câmara Municipal. E o projeto, então, para a primeira fase, viria a ser concluído em novembro de 2019. Lançámos um vídeo promotor em março de 2020, o último domingo antes de se fecharem as portas da igreja por causa do primeiro confinamento no contexto da pandemia. Foi um momento muito duro para nós, porque precisamente no domingo em que anunciávamos as obras, fazíamos a apresentação do vídeo, no domingo seguinte já estávamos todos em casa. E, portanto, foi também um momento difícil de superar, mas graças a Deus avançamos. O concurso público da primeira fase desta obra aconteceu no verão deste passado, 2021. O relatório do concurso foi aprovado em julho. A STB ganhou o concurso com a proposta de 505 mil euros e qualquer coisa. Fizemos um pedido oficial de apoio à Câmara Municipal já em julho, que depois sobre isto a senhora Presidente dirá uma palavra mais precisa, e começámos as obras há poucos dias. O nosso encontro então agora vai prosseguir com um cântico pelo Vidi Aquam, para fazer aqui uma pequenina pausa.
Enquanto isso, o Valente prepara o vídeo promocional, está bem? É uma bonita frase de um salmo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. E é este espírito também que nos anima nesta construção. Vamos passar agora o vídeo promocional de março de 2020, que de alguma maneira também resume um bocadinho, embora não de maneira tão técnica como isso, aliás, como é um vídeo promocional, não poderia fazê-lo, mas que é uma boa mensagem e é também breve, muito breve. Esta é a nossa casa comum. Esta é a nossa casa comum, a Igreja Paroquial da Senhora da Hora. Com 57 anos de idade, a nossa igreja sofre de algumas doenças que a estão a degradar, tais como infiltrações de água, desgaste da cobertura, fissuras e rupturas em paredes, vitrais e rebocos. Para estancar este processo, vamos começar por obras de reparação exteriores. Não queremos que chova na nossa casa. Não queremos sentir aqui o frio ou o calor insuportáveis. Queremos edificar um espaço familiar onde todos se sentem bem, como em sua casa. Todos estes trabalhos custam aproximadamente 520 mil euros. A Câmara de Matosinhos ajuda-nos com um pequeno fermento na massa. Mas não chega. Precisamos de ti e de todos. Vamos então todos juntos cuidar da nossa casa comum. Entra e vem. Dá-nos a tua mão. Tens aqui um lugar. Não é de mais ninguém. Dá de todo o coração.
todo o coração. Os meus gostariam que as minhas homilias fossem assim tão breves, tão concisas, com uma mensagem tão precisa. Agora iríamos dar a palavra à nossa arquiteta Joana Araújo. Como já expliquei, infelizmente por razões de saúde não pode estar, mas gravou um vídeo em duas partes, uma em que ela nos saúda e outra em que explica a intervenção. É preciso ali alguma habilidade com o computador, que tem que duplicar o ecrã. Ele aceita a projeção, mas mudando para vídeo, tem aí, vamos ver se conseguimos. Muito boa tarde a todos. Muito boa tarde a todos. Infelizmente não será possível a minha presença neste dia de apresentação pública da obra de conservação e requalificação do exterior da Igreja Paroquial da Senhora da Hora, mas não poderia deixar de, pelo menos, tentar participar em representação da equipa projetista ao partilhar um pequeno vídeo no qual tentarei, de forma breve, apresentar os princípios que sustentam o projeto e que hoje está a ser implementado pelas obras que estão a decorrer no exterior da Igreja. Esta apresentação, ela surge já após um trabalho prévio de preparação de obra, onde foram partilhadas e colocadas algumas questões por parte da empresa executante, a empresa STB, e esse trabalho é um trabalho revelador de grande conhecimento e maturidade por parte de quem está hoje a executar a obra, contando também com o grande apoio por parte da fiscalização, nomeadamente dos técnicos do município de Matosinhos. Este é, sem dúvida, um dia muito importante para a paróquia da Senhora da Hora e eu espero, desta forma, poder partilhar alguma informação que se pretende do conhecimento de todos. Gostaria de agradecer à paróquia pela forma compreensiva como acedeu à partilha ou à forma de transmissão desta apresentação e agradecer também a vocês por assistirem a este vídeo inesperado. Usando agora as palavras do Padre Gonçalo Ferreira Lopes, mãos à obra e muita saúde para todos. Esta apresentação tem como propósito dar a conhecer as necessidades da intervenção que está a decorrer ao nível exterior da Igreja. Como será de conhecimento de todos, existem também necessidades de intervenção ao nível do interior da Igreja e essas necessidades decorrem em grande parte de fatores e patologias resultantes do mau estado conservativo do edifício ao nível do exterior. O edifício caracteriza-se pela sua arquitetura bastante singular, um edifício estruturalmente muito esbelto, de grandes dimensões, cuja arquitetura tem um registro muito próprio e que deve ser valorizada e preservada. A construção terá sido um desafio e hoje os trabalhos de preservação, valorização, conservação e de reabilitação também o são, porque o edifício assim o exige. Estas imagens ilustram um problema registado numa fase quase final de fecho do projeto. As imagens foram partilhadas pela paróquia e evidenciam a desagregação das argamassas e pintura de acabamento, ou seja, o destacamento do reboco. Este registro revela o estado de conservação dos rebocos no interior do edifício e comprovam a existência de problemas no exterior que se encontram em estado permanente de evolução. A falta de manutenção com a qual nos deparamos neste tipo de património e os danos causados, sobretudo devido à infiltração das águas pluviais, potenciam a degradação ao nível exterior, mas também ao nível do interior do imóvel, nomeadamente dos rebocos e das madeiras existentes, levando ao apodrecimento dos revestimentos e, consequentemente, e em particular no caso dos rebocos, ao seu destacamento. A intervenção inclui a recuperação das coberturas, a intervenção de recuperação dos elementos metálicos, a intervenção nas paredes exteriores da igreja e torre sineira, nomeadamente a recuperação de elementos em betão e em alvenaria de tijolo, intervenção em vãos, através da substituição de caixilharia existente e da conservação e restauro de vitrais,
e também trabalhos no campanário da Torre Cineira, nomeadamente a impermeabilização do piso do campanário e a correção de pendentes para assegurar o devido escoamento de águas. Tendo sempre em conta a dimensão do edifício e os grandes detalhes construtivos que caracterizam a sua arquitetura, a intervenção conta com a melhoria possível do conforto e comportamento térmico da igreja. As patologias estão identificadas e diria que a intervenção de maior relevo no tratamento e prevenção das mesmas é a requalificação das coberturas da igreja. As coberturas da igreja são em lajes de betão armado, sobre os quais existe hoje, como revestimento de impermeabilização, uma membrana betuminosa. A exposição destes elementos às condições atmosféricas revela um destacamento e apresentam o descolamento de algumas membranas. É também aqui apresentado um desenho técnico com um detalhe construtivo da solução a implementar, nomeadamente o novo revestimento em zinco, aplicado sobre uma tela pitonada e isolamento térmico. Atualmente, o sistema de drenagem das coberturas é feito por caleira e tubos de queda interiores. A nova solução de revestimento em zinco é arquitetonicamente uma solução reversível e que não anula o sistema existente. Tem também a vantagem de ser uma solução duradoura e que requer o mínimo de manutenção. Aqui é apresentado o esquema geral das coberturas, com indicação de alguns detalhes de execução que estão também agora a ser aferidos em obra. E a solução a implementar é um reforço à solução existente. Após a lavagem e recuperação do revestimento, será então aplicado novo revestimento em zinco. Estas imagens são exemplo de dois elementos metálicos existentes no exterior: a cruz existente no topo da fachada principal e uma das argolas de suspensão. Estes elementos necessitam de tratamento contra o processo de oxidação acentuado. Muito devido à localização e proximidade com o mar do edifício, para além dos trabalhos de limpeza e estabilização de óxidos, será aplicada uma pintura final que se pretende mais resistente às condições envolventes. Ao nível das paredes exteriores da igreja e torre cineira, os trabalhos incidem na reparação dos elementos em betão e das alvenarias de tijolo. Estão identificadas como patologias a tratar a sujidade genérica, a fendilhação dos rebocos, com maior incidência sobre os panos em alvenarias de tijolo, e a exposição de armaduras nos elementos estruturais e ou decorativos em betão. Será introduzido o revestimento de isolamento térmico, sendo esta solução aplicada de forma a manter linhas estruturantes e que definem a linguagem arquitetónica do edificado. A grandeza arquitetónica deste edifício, marcada pelas linhas simples e o seu formato oval, tornam-no um edifício de estilo arquitetónico moderno, desafiante estruturalmente a vários níveis. Os grandes vãos da igreja, compostos por uma malha esbelta em betão, designada de Gracifer, desenham a fachada principal, com um grande vitral, e desenham os elementos em volta de toda a igreja, em forma de favos, que são os elementos de maior distinção deste edifício, também com vitral. Será feita a conservação e restauro de todos os vitrais. Na fachada principal foi identificado a existência de um vidro exterior de proteção, que será removido para viabilizar a colocação de uma caixilharia de fachada com vidro térmico e com proteção solar, que permitirá melhorar o comportamento térmico desta grande frente envidraçada. O projeto contém elementos gráficos para a implementação das soluções, os quais são aprimorados e até alvo de estudo estrutural, que são necessidades que decorrem como apoio às solicitações e ou questões que surgem em fase de preparação e análise de obra, até mesmo durante o decorrer da empreitada. As restantes caixilharias de vãos de janela, onde não existem vitrais, serão substituídas por novas caixilharias. É apresentado nestas duas simulações 3D o esquema previsto de intervenção para todos os vãos, de uma forma muito genérica. É importante mencionar que para todas as novas situações a implementar, será também assegurado solução de ventilação natural, essencial para a vivência interior dos espaços da igreja e anexos. Como já referido, a arquitetura singular deste edifício religioso impõe uma intervenção de tratamento e salvaguarda do imóvel, cujas opções são de valorização e são soluções reversíveis para o edifício.
São soluções que queremos que respeitem esta arquitetura e que enobrecem. Obrigada a todos pela atenção. Joana Araújo está a acompanhar-nos e nós agradecemos-lhe este esforço suplementar de gravar assim quase em cima da hora a sua intervenção. Eu creio que ficámos a compreender muito mais em pormenor técnico o tipo de intervenção que está aqui em jogo e que nos faz perceber, como eu dizia no princípio, que não é uma intervenção decorativa para tornar a igreja mais bonita ou coisa do género, mas é uma intervenção para a saúde e requalificação do próprio edifício. Também ouvimos uma palavra logo ao início da senhora arquiteta Joana Araújo, referindo-se também à STB e à excelência também do seu cuidado e da sua preocupação na execução desta obra, com um planeamento prévio e um cuidado muito grande que já pude apreciar neste curto tempo que levamos de parceria, digamos assim. De maneira que eu agora convidava o Sr. Engenheiro Pedro Neto, em nome da STB, para nos dizer uma palavra sobre o que significa este trabalho para a vossa empresa e o modo como o estão a assumir e aquilo que entender por bem dizer-nos neste momento. Muito obrigado. Vou tirar a máscara, que se calhar é melhor para perceberem. Muito boa tarde a todos. É um enorme gosto estar presente nesta cerimónia, como a mim representar a STB, pelo facto de também estar nesta empreitada a assumir a direção técnica da mesma. Acho que seria importante, para quem não conhece a STB, explicar um bocadinho quem somos, o que fazemos e como é que fazemos. A STB tem 30 anos, tem sede aqui no Conselho Vizinho de Vila do Conde e desenvolvemos trabalhos que vão desde a reabilitação de estruturas de betão e edifícios contemporâneos, a parte exterior dos edifícios, e depois temos esta vertente da conservação e restauro de edifícios classificados, sejam eles classificados nacionalmente, como até com classificações ao nível da Unesco, como é o caso do Mosteiro de Alcobaça, que recentemente terminámos uma empreitada lá. Dito isto, passando agora para a fase desta empreitada, a STB neste trabalho tem um processo muito já detalhado, que vem desde a fase da apresentação da proposta, da elaboração da nossa proposta, que depois acabou por ser a selecionada. Passando isso, conseguimos depois criar uma equipa multidisciplinar para fazer a preparação da obra propriamente dita. O projeto é ambicioso e reveste-se de alguns pormenores que carecem de um estudo prévio e cuidado. À STB caberá sempre a execução do projeto da melhor forma possível e exigível da parte da equipa de projeto e da fiscalização, dentro dos prazos que estão contratualmente estabelecidos. A solução de projeto será sempre uma solução que irá, no meu ponto de vista, trazer uma mais-valia para toda a parte exterior da igreja e corrigir alguns defeitos que neste momento ela apresenta. Em relação a outras questões propriamente dito do prazo de execução, nós acho que estamos confortáveis com o prazo, é 1 ano, e não tenho assim muito mais questões para dizer. Agradeço desde já o convite. Obrigado.
Eu quero realçar, porque é bom realçar isso. Desde o início tem sido uma colaboração muito respeitosa, muito cuidada e, já tenho dito, sinto-me muito tranquilo porque vejo um empreiteiro com gente muito qualificada e preocupada em executar com qualidade aquilo que é preciso fazer nesta igreja. E por isso, com eles, com a equipa de fiscalização, que a Câmara nos cedeu, digamos assim, e que tem sido realmente fantástica neste acompanhamento. Nós temos a certeza que vamos levar esta obra a bom termo e depois ver se há, quando ela estiver concluída, se teremos asas para uma segunda etapa, mas isso vamos devagarinho. Agora, depois da palavra da Sra. Arquiteta, do Sr. Engenheiro em nome da STB, eu gostava também de dar a palavra à Sra. Presidente da Câmara, Dra. Luísa Salgueiro. Eu fizemos questão no Conselho Económico, que fosse qual fosse a data, teria de ser uma data onde a Câmara estivesse, porque a Câmara tem sido fantástica connosco, em termos de diálogo, de colaboração efetiva, de preocupação, de tomar sobre si as nossas dores. E por isso, mas isto desde sempre e agora nesta fase ainda mais, e por isso é com muito gosto que saudamos, acolhemos e passava a palavra à Sra. Presidente da Câmara, Dra. Luísa Salgueiro. Muito obrigado. Muito boa tarde a todas e a todos. Quero agradecer muito o convite que o Sr. Padre fez para estarmos aqui presentes neste momento muito simbólico e muito importante. Estou com o Sr. Vice-Presidente Carlos Mouta, o Sr. Vereador Fernando Rocha, que tem estas questões do património, o Sr. Valentim Campos, que trabalha comigo na equipa também, e uma boa parte do Executivo da União de Freguesias de São Amédio em Festa e da Senhora da Hora, que aqui nos acompanha, assim como a equipa técnica da fiscalização. Nós temos muito gosto, como disse, em estar aqui presentes neste dia, porque na verdade sentimos que este é um trabalho, um projeto da comunidade toda em que nós, com o Sr. Padre, com o Conselho Económico, nos temos envolvido desde o início. Como o Sr. Padre Gonçalo já bem resumiu aqui, começou por ser uma ambição ainda maior. Eu acompanhei na altura ainda como deputada à Assembleia da República, ajudamos a fazer umas candidaturas a ver se vinha algum financiamento extra para a obra, que não conseguimos, e portanto foi necessário, acho que muito bem, a paróquia fazer aqui um ajustamento face à que era a ambição inicial e àquela que veio a acontecer. Pretendia-se fazer tudo, as questões de segurança, de manutenção e também de algum embelezamento, mas não havia verba nenhuma disponível e portanto fizemos isto faseadamente. Agora vamos tratar da segurança, como diz o Sr. Padre, da saúde do edifício, para que não haja aqui infiltrações. Ainda outro dia estive aqui numa missa e estava quase a chover, aqui pelas escadas, fui ali para o coro, estava tudo molhado, com os baldes a segurarem a água, isso não pode ser num espaço destes e, portanto, entendeu o Conselho Económico, a Comissão Fabriqueira, avançar com esta parte. Mesmo assim, só para tratar de segurança e saúde, é €500 mil, e €500 mil é muito dinheiro. Fiquei aqui muito bem impressionada com o movimento das 7 bocas, que toda a gente leva uma sobremesa para casa e ajuda, e toda a gente cozinha em casa coisas para depois vender. Isto é uma comunidade a funcionar, mas bem sei que, apesar dessa boa vontade, ainda há muito para conseguir. E, portanto, a Câmara o que fez, e como faz sempre, foi sentar-nos com os responsáveis e ver até onde é que podemos ajudar, e nós vamos ajudar com metade do valor. São €250 mil que a Câmara vai trazer agora para ajudar na obra. É muito, ainda assim, até porque nós não temos só esta igreja para ajudar. Acabamos de recuperar a igreja de São Amédio em Festa, o telhado da igreja de Lavra, há outras várias para arrancar e temos de estar em todo o lado, em todo o Conselho, a Câmara não pode falhar. Não podemos ajudar a atividade da igreja, que fique bem claro, a Câmara não pode ter nenhuma relação com a religião. Estamos a falar do edifício, estamos a tratar de património do município de Matosinhos e esta igreja é muito importante do ponto de vista do património,
como a arquiteta acabou de muito bem explicar a importância que ele tem, é um edifício icónico para a Senhora da Hora e nós estamos a tratar do edifício, é nisso que a Câmara centra o seu apoio. Aprovamos já a atribuição de título de início de 50 mil euros e temos então o acordo dos outros 250 mil. A ideia é que daqui a um ano isto esteja concluído e depois se ganhe fôlego, então, mais tarde, para se poder fazer o embelezamento que a paróquia, o Sr. Padre e a Comissão Fabriqueira pretendem. Este é o trabalho que fazemos, este trabalho é feito como outro, que temos feito com todas as igrejas, muitas capelas que temos recuperado. Recordo que aqui na Senhora da Hora já recuperamos a Igreja das Sete Bicas, aqui a Casa Mortuária também, que foi com o apoio da Câmara que fazemos. As paróquias e as comunidades não conseguem fazer com os seus próprios recursos, mas o dinheiro da Câmara vem dos impostos dos munícipes e nós, no fundo, redistribuímos as verbas que recebemos e que voltamos a pôr ao serviço da comunidade. E esta igreja tem de estar em dia. Vimos ali a imagem da obra da construção da igreja, no meio de um descampado, de uns campos, onde não acontecia nada. Pois bem, agora a Igreja da Senhora da Hora está no centro de uma zona que tem muito pulsar da atividade. Está ao lado de um dos maiores centros comerciais do país, tem o colégio que foi considerado o melhor colégio, a melhor escola portuguesa, está ao lado de uma escola de referência, uma das melhores escolas de economia em termos europeus, que está no topo do ranking, que está ao pé de uma estação de metro que distribui pessoas para toda a área metropolitana do Porto, está aqui ao lado de um empreendimento que será também uma referência em termos urbanísticos, está ao lado da televisão do Norte, o Porto Canal, tudo acontece aqui à volta da Senhora da Hora. Portanto, a igreja está num dos centros mais dinâmicos do Concelho de Matosinhos, passam por aqui dezenas de milhares de pessoas regularmente. Este é sem dúvida um polo de desenvolvimento. Está aqui a terminar o Metrópolis, que nós conhecíamos como sendo, estava há muitos anos abandonado, e vai ser o novo centro empresarial que traz mais vida aqui à Senhora da Hora. Portanto, eu diria que a Senhora da Hora está num local privilegiado de desenvolvimento da nossa terra, onde nós queremos continuar, que continuem a acontecer coisas boas para a economia, para o ensino, para a aprendizagem, para quem quer viver aqui e também para quem precisa tratar da alma, da fé. E este é o espaço onde isso acontece e não se pode ter apenas o corpo são. E também há aqui o parque desportivo ao lado, que estamos agora a recuperar, e aproveito para explicar os físicos. Muita gente me fala dos físicos. Os físicos foram cedidos já há muito tempo atrás, o terreno aqui ao lado, à Porto Business School, que tem uma área para crescer, quando precisar de crescer. Portanto, nós estamos num acordo com a Porto Business School a fazer agora uma reabilitação, que pode não durar muitos anos, mas é a Câmara, em acordo com a Porto Business School, que está agora a reabilitar, porque há muita gente, apesar disso, que continua a praticar lá atividade física e nós queremos que a Senhora da Hora esteja em dia. É uma terra de gente muito orgulhosa, muito zelosa, e a Câmara, em conjunto com esta comunidade vibrante, está a fazer este trabalho. Portanto, colocamos aqui recursos financeiros e técnicos. Está aqui a arquiteta Rita, hoje, que é uma das fiscais da obra. A equipa de obras da Câmara também ajuda, foi um dos apoios que demos, foi entregar uma equipa muito conhecedora de obras para poder fazer a fiscalização, para depois, em conjunto com a empresa da empreitada, a empresa construtora, que tem muita experiência na reabilitação também, garantirmos que vai correr tudo bem. Espero que daqui a um ano a empreitada esteja pronta, o Sr. Engenheiro disse que está confortável com esse prazo para executar, e nós vamos continuar aqui, seja com os engenheiros e arquitetos a acompanhar a obra, seja para o que for preciso. Nós somos assim uma comunidade unida, que sempre que é preciso nos juntamos para vencer os esforços. O Sr. Padre tem aqui uma grande empreitada pela frente, verdadeiramente, além de tratar das almas dos senhorenses, tem agora que tratar deste edifício também, e está a fazê-lo muito bem, com o Conselho Económico, a Comissão Fabriqueira, toda a gente muito envolvida. Por isso a minha presença e de muitos membros da Câmara aqui é para vos dizerem que vão continuar a contar connosco para a realização de tudo o que seja necessário. E nós esperamos muito sucesso nesta. Quanto melhor correr a recolha de verbas, melhor será. Paga mais depressa essa e podemos começar a pensar na seguinte. Nós, da nossa parte, temos total disponibilidade para isso. Os recursos não chegam para tudo. Como imaginam, neste momento a Câmara vive, para além das dificuldades da pandemia, em que tivemos sempre na primeira linha a responder a tudo o que a comunidade precisava, tivemos redução das receitas, como ao país, perdemos muito dinheiro por força da pandemia e tivemos muitas despesas extra, que não contávamos. Por isso está um bocadinho mais apertado gerir
os dinheiros da Câmara está mais difícil, mas ainda assim nós temos que estar onde a comunidade precisa e a comunidade de senhorense precisa disto e nós vamos continuar aqui a fazer tudo o que é necessário, sem esquecer grandes investimentos, como a linha de metro da Senhora Dora para São Médio em Festa e para o Hospital de São João, que esperamos que arranque ainda este ano. Portanto, vamos continuar a fazer da Senhora Dora uma terra fantástica e daqui desta igreja um edifício de referência, como a Senhora Dora precisa e merece. Bom trabalho para todos. É realmente muito reconfortante ouvir estas palavras, que não são palavras vãs, são palavras com substância e com vida, portanto, são palavras de compromisso. E eu, desde que vim para cá, já com o anterior Presidente da Câmara, de boa memória, desde a primeira hora fiquei muito impressionado, até comparativamente à experiência que tinha, de uma proatividade, de uma colaboração tão grande da Câmara com as instituições em campo. De facto, estamos todos ao serviço das mesmas pessoas, mesmo prestando serviços diferentes. E por isso esta colaboração é muito bem-vinda e fiquei muito contente de nos recordar tudo aquilo que é a Senhora da Hora, porque eu já tive que lutar também pela Senhora da Hora numa altura em que alguém me dizia que a Senhora da Hora não passava de um bairro social do Porto. Eu tive que me impor, bater o pé e dizer algumas coisas desagradáveis a quem estava um pouco acima de mim para perceber a terra que somos e a beleza desta paróquia e do território que habitamos. Da maneira que fiquei muito feliz com todas as considerações que fez, nós vamos continuar este trabalho. Eu não estou a seguir uma hierarquia de importância de pessoas, foi de propósito. Eu vou pedir ao António Valente, que é membro do Conselho Económico, que diga uma palavra, porque me parece também muito importante que os leigos falem e sejam a voz da comunidade. Fala-se muito de sínodo, deixar que os leigos colaborem no processo de elaboração das decisões e da sua execução. O Valente vai dizer-nos algumas palavras que o Conselho Económico com ele pensou que eram importantes serem ditas por alguém deste Conselho. Muito boa tarde a todos. Enquanto leigo, fiel batizado e crismado, enquanto membro desta comunidade e fazendo parte do Conselho Paroquial para os Assuntos Económicos, com a função de tesoureiro, gostaria de dizer 3 coisas. A primeira, trata-se de cuidar da nossa casa comum. Não é a casa dos outros, não é a casa do vizinho, não é a casa do seu padre. Não. É a nossa igreja. Não se trata agora de pensar em ajudar a igreja. Trata-se de darmos e de colaborarmos todos juntos para as obras de requalificação do exterior da nossa igreja. Trata-se de cuidar desta casa que é de todos, dos que vêm cá habitualmente, dos que vêm raramente, dos que vêm só quando precisam, dos que nos vêm visitar. Queremos que seja uma casa de portas abertas, e tem sido. Precisamos de honrar aqueles que ergueram esta casa, aberta ao culto desde 11 de fevereiro de 1963, construída em tempos talvez bem mais difíceis do que os nossos. Gosto muito de ouvir as pessoas que construírem a igreja dizerem a nossa igreja. Ao ser-vos pedido alguma coisa, não entendais. Vou dar
uma ajuda para a Igreja ou à Igreja. Não. A Igreja somos todos nós. Por isso, pensem assim: vou cuidar desta casa de família, da comunidade, desta casa que é minha, que é nossa, que é de todos. Segundo, como posso ajudar? Por donativo periódico, de muito ou pouco, do que for possível. Por empréstimo à paróquia, sempre em termos legais. Por dinamização de iniciativas de angariação de fundos, e há tantas que podemos desenvolver. Por contacto, sugestão e convite a outros para dar. O mais importante é que, através de tudo isto, cresçamos como comunidade, por dentro e para fora. Requalificar a Igreja deve ser uma oportunidade de revitalizar a comunidade. Nós vamos ser capazes disso. Terceira, esta é uma iniciativa que exige a corresponsabilidade de todos. Estamos a fazer um percurso sinodal e diz-se que todos devemos escutar, todos devemos tomar a palavra, todos devemos participar na elaboração e na tomada de decisões, porque o que diz respeito a todos deve ser tratado por todos. Por isso, vamos participar com o que somos, com o que temos, com as nossas ideias, com a nossa criatividade. Façamos desta obra um desafio à pandemia, para mostrar que as crises nos tornam mais unidos, mais fortes e mais resilientes. Obrigado pela vossa atenção. É muito bom que os leigos percebam que não são uma parte inferior da Igreja, são a maioria da Igreja e que depende muito mais deles até do que de nós, sacerdotes, o crescimento da comunidade. É bom que ele tenha falado em nome de todos os fiéis, de toda a comunidade e que faça este apelo. Este apelo tem encontrado resposta e vou confessar-vos uma surpresa para mim. Eu costumo dizer que sou muito intuitivo e acho que herdei isso da minha mãe. E quase sempre as minhas intuições se confirmam. Mas no Conselho Económico, quando sugeriram que em vez de um empréstimo bancário propuséssemos à comunidade, dentro da legalidade, empréstimos particulares através de um mútuo assinado e reconhecido e dentro dos limites que a lei impõe, eu confesso que não ia por aí. Mas como sou padre e devo ouvir, e a maioria dos membros do Conselho Económico entendeu que sim, que devíamos propor, eu achei que devia, em espírito sinodal, acolher essa proposta e ser porta-voz dela. E, de facto, a comunidade, desde o primeiro dia que fiz essa proposta, apareceram várias pessoas a oferecerem-se para emprestar sem juros, embora eu até dissesse no anúncio com ou sem juros, dentro dos limites legais, apareceram pessoas que nos fizeram desistir do empréstimo bancário. E no empréstimo bancário estávamos a falar de cerca de 30 mil euros em juros que iríamos pagar no final de tudo, na melhor das ofertas. E isso foi para mim um grande sinal de gente com amor à Igreja, amor à comunidade, e que disse: tenho este,
se precisar, dentro de um determinado tempo, está disponível. De maneira que esse é um sinal que nos faz ter esperança de que vamos ser capazes de fazer esta primeira fase. E eu disse, se portarem bem, e se tudo correr bem, e se as coisas correrem muito bem, podemos chegar ao fim e dizer, epá, vamos para a segunda. Vamos ver. A primeira é um teste também. Se passarmos a primeira fase, com distinção, quem sabe, eu gostaria muito, porque o projeto é realmente muito bonito, da intervenção aqui, a igreja já é muito bonita, é uma igreja que tem um significado, quer do ponto de vista do património, quer do ponto de vista da igreja, ela representa já uma grande mudança na concepção da própria igreja. Não é da igreja como edifício, é da igreja como igreja. Já representa uma concepção de uma igreja circular e não de uma igreja piramidal, não de uma igreja hierarquizada, mas de uma igreja povo de Deus, esta circularidade. E, portanto, é das primeiras igrejas, antes ainda do concílio, que já de alguma maneira se constroem segundo o espírito que o Concílio Vaticano II viria a trazer. E neste sentido, quem quiser estudar a história da arquitetura religiosa das igrejas depois e antes do concílio, vai ter que estudar a Senhora da Hora, a Igreja da Senhora da Hora, como um marco de transição da Igreja Tridentina para a Igreja do Concílio Vaticano II. E por isso, a Igreja e a nossa Igreja têm essa importância. Ela é muito grande. Quando começamos a medir os metros e a multiplicar por metros, ficamos sempre muito surpreendidos, porque é por isso que depois o investimento fica muito caro, porque são áreas muito grandes, de maneira que nós vamos certamente ser capazes de o fazer. Então, nós iríamos concluir esta tarde, este encontro, com agora a proposta do Vidiacum e dos grupos corais que se juntaram para nos ajudar também a estar neste espaço com outro espírito. O que é que eu gostava só de, em jeito de publicidade, dizer? Que temos os produtos à venda no mercado a Sete Bocas, que se impressionou bem a Sra. Presidente da Câmara, muito mais vos vai impressionar a vós. Nós temos uma imagem de bronze da Senhora da Hora, do escultor Bruno Marques. Temos vários exemplares para venda. A compra e a aquisição da imagem é também uma forma, além de ser um investimento em arte, elas estão numeradas e assinadas, as peças, é também uma forma de ajudar a comunidade. Enfim, temos outras propostas que vamos desenvolver ao longo deste tempo e que não queremos esquecer. E vamos então terminar com esta prestação musical para concluir em beleza esta tarde. Muito obrigado.
Muitíssimo obrigado àqueles que vieram representar as diversas instituições. Como não podemos fazer um lanche partilhado, como era costume, vai aí um pequenino doce para o lanche do final da tarde. Hein? E muito obrigado a todos. Esta sessão e apresentação estará disponível depois no YouTube. No YouTube da paróquia está já disponível a intervenção da senhora arquiteta que colocamos antecipadamente. Muito obrigado e até breve.